Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Jaqueline, boa noite. Joyce, sejam bem-vindos a essa breve live sobre as moradas da vida interior. Fernanda, Eugênia, boa noite. Se vocês estiverem me ouvindo bem e me vendo bem, dê um sinal aí para que eu possa saber. Elias, Carolina, professor Roberto Varela. Bem, parece que estão me ouvindo bem e vendo bem também? Acho que sim, né? Ótimo, maravilha. Então vamos começar para a gente não se estender demais. O tema ele é longo e complexo. Na verdade, eu me dei conta que falar dessas moradas, no geral são contabilizadas em 7 moradas, né? Falar dessas moradas numa live é impossível, porque se a gente quiser fornecer um critério de identificação mais ou menos claro de cada uma delas, a gente precisaria de uma live para cada uma delas, né? Então, na verdade, o correto seria um curso sobre as moradas, coisa que inclusive o Padre Paulo, se eu não me engano, fez ou está fazendo, e muito provavelmente lá ele vai destrinchar isso de uma maneira muito mais abrangente, mais rigorosa, dando critérios de reconhecimento, discernindo não somente a modalidade de oração correspondente a cada uma dessas etapas ou dessas moradas da vida espiritual, mas também os obstáculos, as técnicas próprias para você passar de uma morada para outra, etc. Essas coisas a gente não vai poder falar aqui, porque principalmente por uma questão do tempo. E ainda assim, talvez falar das 7 moradas fique grande demais para essa live. Então a gente vai se concentrar, a gente vai dar prioridade para as 3 ou 4 primeiras moradas, que são as mais importantes para nós que no geral estamos começando a vida espiritual, ainda que pratiquemos a religião há muito tempo. Do ponto de vista qualitativo, no geral nós estamos começando. Infelizmente, as pessoas progridem muito pouco na vida espiritual hoje. Isso é uma deficiência própria do nosso tempo. Houve época em que a maior parte das pessoas chegava facilmente, pelo menos na 3ª ou na 4ª morada, mas hoje as pessoas no geral não saem da primeira, eventualmente passam para a 2ª. Aquelas que chegam na 3ª travam na 3ª e não avançam mais. Então a gente vai tentar falar um pouquinho melhor dessas 3 primeiras ou dessas 4 primeiras, e na medida do possível a gente dá uma pincelada, apenas a título de curiosidade talvez, nas moradas seguintes, tá? A gente está fazendo um esforço aqui para que no próximo ano a gente consiga fazer um curso, talvez por assinatura, onde a gente vai trabalhar aquelas várias plataformas da alma humana que nós descrevemos nas primeiras lives que nós fizemos aqui sobre a arquitetura da alma humana, onde nós falamos de dietética, estética, ética, dialética, ascética e mística. Se tudo der certo, a gente conseguir fazer esse curso, nesse curso haverão aulas específicas sobre cada uma dessas modalidades. E na modalidade própria da ascética e da mística, a gente vai ter a oportunidade de tratar desse tema, seja das moradas, seja dos graus de oração correspondente a cada uma das moradas, de uma maneira mais rigorosa, mais precisa e mais cuidadosa. Estamos trabalhando para isso, talvez no próximo ano a gente consiga. Sim, a live vai ficar gravada sim. Eu vou deixar ela registrada aqui no IGTV, Jaqueline. Então assim, não se frustrem se a gente não avançar demais
para as moradas posteriores. A gente sempre gosta de ouvir falar do que acontece com aqueles grandes santos, né, que são tomados por êxtases, por raptos do espírito, e fazem milagres e penitências duríssimas, esses atos correspondem às últimas moradas, mas o objetivo principal é a gente conseguir avançar nessas moradas, é a gente sair, quem está nas trevas exteriores ainda sair dela, entrar na primeira morada, quem está na primeira avançar para a segunda, quem está para a segunda avançar para a terceira, e quem está para a terceira avançar para a quarta. A quarta deve ser o nosso objetivo principal, primeiro porque ela está próxima, relativamente próxima da gente, não é difícil chegar até ela, e segundo porque, como diz Santa Teresa, quem chega nela dificilmente não vai avançar para as moradas seguintes, dificilmente Deus não vai fazer com que essa pessoa avance desde que ela queira. Tá? Então é como se fosse ali um ponto irreversível da vida espiritual. Se você chegou ali, provavelmente você vai avançar, a não ser que você não queira. Tá? Então vamos tentar aqui descrever pelo menos as primeiras e dar alguns critérios de reconhecimento para que a gente possa entender. Porque o que acontece? A nossa alma é mais ou menos como uma cidade. Tá? Embora Santa Teresa vá usar a imagem do castelo, da qual eu já vou falar, nós podemos imaginar aquela como uma cidade. Quando você entra, quem dirige e vai para uma cidade estrangeira, eu não sei vocês, mas para mim é terrível. Eu detesto, hoje até um pouco menos, mas no geral eu detesto dirigir uma cidade onde eu não conheço, uma cidade que é desconhecida para mim. Porque você tem que ficar olhando as placas e você se perde, você entra em 1, 2, 3 ruas, depois você tem que voltar, aquilo me perturba de tal modo que é uma experiência muito desgastante e desastrosa. Parece que eu estou dirigindo no escuro. Mas quando você dirige numa cidade que você conhece, é muito interessante porque você conhece todos os atalhos, você sabe qual caminho pegar para ter uma eficiência melhor em tal horário, e qual caminho não pegar em tal horário para poder não pegar um trânsito, e você conhece toda a estrutura da sociedade, já está na sua mente. Você vê a sociedade, a cidade, perdão, você vê a cidade na sua mente e você consegue percorrê-la fisicamente com o seu automóvel de uma maneira muito prática, muito rápida e muito eficaz. A nossa alma é a mesma coisa. A gente já repetiu isso algumas vezes aqui, mas é importante ressaltar isso, seja para quem não viu as lives anteriores que nós já fizemos, seja para a gente lembrar disso. A nossa alma também é uma cidade com estruturas, com ruas, com ligações específicas, com articulações específicas, com partes e compartimentos específicos. A nossa alma não é esse quarto escuro que nós vemos quando nós fechamos o olho e tentamos nos interiorizar. A nossa alma ela é povoada de uma série de elementos, e além de ser povoada de uma série de elementos, ela tem pavimentos específicos, ela tem estradas específicas. Ou seja, existe uma lógica, uma estrutura na nossa alma. E entender as moradas, entender essas moradas, é de algum modo entender a estrutura da nossa alma. É entender o que antes de entrar nesse castelo que é a nossa alma, ou nessa cidade, estudar essas moradas é de algum modo você visualizar o mapa dessa cidade ou o mapa desse castelo. Quando você vai para uma cidade desconhecida, você não vê o mapa dessa cidade antes, para você fazer uma ideia do que você vai encontrar no caminho e de qual caminho você deve percorrer. É a mesma coisa com a nossa alma. Então quando a gente estuda essas coisas, ainda que a gente não tenha muita experiência, ainda que a gente não tenha experiência nenhuma, esse estudo é vantajoso porque ele é como se fosse um mapa que já vai te dar um critério de reconhecimento para quando você começar a entrar de fato nessa cidade. Quando você de fato cruzar o portal da cidade e entrar, ou do castelo, você já vai ter na sua mente pelo menos uma imagem reduzida desse castelo. E vai ser mais fácil você identificar, então isso aqui é aquilo que Santa Teresa estava falando, que os santos estavam falando. Esse outro aspecto aqui parece com aquilo que eu li a respeito da segunda ou da terceira morada. Então você vai conseguir se orientar melhor dentro desse grande castelo ou dessa grande cidade que é a nossa alma.
É claro que existe um vício, um efeito colateral negativo disso, que deriva da vaidade humana, da soberba humana até, que é o fato de você se utilizar desses vários graus, dessas várias etapas da vida espiritual, para poder se colocar ou se visualizar numa posição superior à do outro. Isso acontece, isso é a própria marca do pecado original, e na vida espiritual isso também acontece. Então não é raro que uma pessoa, por exemplo, que chegue na terceira morada e já consegue ter ali uma oração mais íntima com Deus, já quase não pratica mais o pecado mortal, ela comece a se julgar superior às outras pessoas. Isso quase que inconscientemente. Tá? O próprio demônio vai aprimorando as suas técnicas de tentação na medida em que as pessoas avançam nas moradas. Tá? Ele conhece muito bem essas moradas, então ele sabe qual é a melhor maneira de pegar a pessoa de acordo com a morada em que ela está. E a própria marca do pecado original, a própria soberba, a própria ignorância, a própria vaidade humana também retoma essas etapas e se utiliza para envaidecer o ser humano. Então, num certo sentido, também é aconselhável que a gente tome um certo cuidado de não olhar para essas moradas de maneira estanque demais. Tá? Isso não é uma disputa, tá? Num certo sentido, é uma disputa com você mesmo, mas não com os outros. Tá? Então, para evitar obstáculos, é sempre muito importante a gente olhar para essas moradas com muita humildade, com paciência conosco, com paciência com a nossa natureza, que é uma natureza decaída, pecadora. A gente tem que ter isso em vista, e vigiando para que o inimigo, seja o demônio, seja a própria natureza decaída humana, não se utilize do conhecimento dessa estrutura interna da vida espiritual como um meio para te afastar, para impedir que você cresça na própria vida espiritual. Não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas é uma coisa importante isso, e eu não poderia deixar de falar. Porque realmente acontece, o ser humano é assim. Tá? Ele se converte para uma religião para se tornar uma pessoa melhor e acidentalmente ele se torna uma pessoa pior, porque começa a julgar as pessoas que não pertencem àquela religião de uma maneira completamente injusta, arrogante, e isso faz com que ele crie um obstáculo que vai impedir que ele avance na vida espiritual. Bem, o que são essas moradas? Por que o termo morada? Santa Teresa se utilizou da imagem de um castelo. Né? Ela teve, na verdade, uma grande intuição, talvez uma revelação interna, onde Deus mostra para ela, ou ela vê a alma humana como um grande castelo, tá? Como aqueles castelos europeus medievais. E ela visualiza a alma humana, isso que para nós é apenas uma espécie de porão escuro, que é a nossa alma. Quando a gente fecha o olho para rezar, o que acontece? No geral, a gente continua preso ao mundo externo. Você continua ouvindo as coisas, você continua sentindo o seu corpo, você continua pensando em coisas externas, lembrando do que você tem que fazer, e você vai fazendo um esforço para interiorizar a sua oração. Mas esse esforço ele é quase que frustrante, porque o que você encontra dentro de você mesmo é como se fosse um porão escuro. É um lugar muito pequenininho, muito apertado, tá? muito opaco, tá? Muito úmido, assim, você quase que bate lá dentro e volta. Então você tenta se interiorizar, mas você não encontra nada lá dentro, não tem um espaço aberto e iluminado lá dentro. Mas Santa Teresa, a partir dessa visão, dessa intuição que ela teve, ela diz, olha só, não é nada disso, a nossa alma é um grande castelo. Ela é um grande castelo. E na verdade, esses castelos, por mais magníficos e belos que sejam os castelos construídos por mãos humanas, eles não são nada perto do castelo que é a nossa alma. Então ela se utiliza do castelo físico como um símbolo da alma humana, para indicar a grandiosidade da alma humana, a magnitude da alma humana,
Tá? A estrutura interna que vai crescendo, um castelo é uma coisa que, quando você entra nele, parece que ele é muito maior do que aquilo que você viu lá fora. Então você começa a penetrar nele, parece que ele não acaba mais. E ela está querendo dizer que a alma humana é como se fosse assim. Ela diz, a alma humana tem tantas potências, tem tantas qualidades, tem tantas forças lá dentro, que o ser humano desconhece, Deus me deu a graça de conhecer muitas dessas potências, tenho a impressão de que tem muitas outras e que eu jamais vou conhecer essas outras. Então a alma humana, ela num certo sentido é infinita, ela é maior do que o universo inteiro. Num certo sentido, ela é maior do que o universo inteiro. E diante do castelo físico, ou melhor, o castelo físico diante do castelo interior, que é a alma humana, ele é uma pálida construção humana que vai ser degradada, destruída pelo tempo. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Todos os grandes sábios, os grandes místicos, foram unânimes em dizer que a nossa alma não é o porão escuro que nós estamos acostumados, com o qual nós estamos acostumados a lidar, mas ela na verdade é um castelo, é uma cidade, tá? Ela é uma grande escada, tá? Ela é um grande território inexplorado, riquíssimo de qualidades, de potências, e a sabedoria humana, a vida espiritual humana consiste em entrar dentro da sua própria alma e começar a viajar pelas moradas desse castelo, pelos cômodos ou pelos compartimentos desse castelo. O ser humano não foi feito para, assim como o castelo físico é um símbolo da alma humana, que é um verdadeiro castelo, o mundo físico, a viagem que nós fazemos com o nosso corpo pelo mundo físico, as pessoas hoje gostam muito de viajar, vai para a Europa, vai para o Egito, vai para não sei aonde, e cada lugar que você vai, você vê maravilhas desconhecidas e você fica muito feliz porque é tudo muito bonito e uma beleza diferente da outra, etc. Essa viagem corporal que nós fazemos, pela qual nós percorremos os vários lugares do mundo físico, da Terra, ela é apenas uma imagem pálida da viagem interior para a qual nós fomos feitos. Na verdade, nós fomos feitos para essa viagem interior. E saibam, parece que não, eu sei que parece que não, tá? Parece que não porque nós não conhecemos a nossa alma e nós estamos do lado de fora do castelo. No geral, nós estamos do lado de fora do castelo. A gente nem entrou nesse castelo para conhecer a riqueza que tem lá dentro. A gente está do lado de fora da muralha, você só vê um muro, o muro preto quando você olha para dentro. Então, a impressão que dá é que a viagem corpórea ela é muito mais deleitosa e rica do que a viagem interior. Mas todos aqueles que fizeram a viagem interior dizem a mesma coisa. Essa viagem é muito mais rica, tá? Você vai encontrar muito mais beleza. Tá? Mas assim, muito não é quantitativamente, é uma beleza de um grau diferente, é uma riqueza de uma natureza diferente. Tá? É outro mundo que você vai encontrar ali dentro. E diante desse novo mundo, desse outro mundo, o mundo físico, a viagem física perde totalmente a graça. E é por isso que os grandes monges, muitas vezes, tendo vislumbrado essa riqueza interior, passavam a sua vida numa pequena cela. Quietinho, sentado, rezando, numa pequena cela. Isso só é possível, um sujeito só pode se submeter fisicamente a esse tipo de vida se ele encontrou dentro de si uma viagem, uma expansão, um território muito mais amplo, muito mais rico e muito mais belo do que o mundo físico pode nos oferecer. Então nós precisamos ter isso em mente, tá? E foi isso que Santa Teresa quis nos mostrar quando disse que a alma humana é um castelo e que esse castelo tem muitas moradas. E ela vai distinguir, vai categorizar essas moradas em 7 moradas. Ela vai falar, existem 7 moradas fundamentais nesse castelo. Na verdade, cada uma dessas 7 moradas são várias moradas, então você tem ali, os seres humanos, os indivíduos são muito diferentes uns dos outros, então vocês têm, sempre existem nuances. Tá? Então ela vai falar nas primeiras moradas, nas segundas moradas, nas terceiras moradas. Aqui, para resumir, a gente vai tratar como sendo uma morada só. Tá? Mas saibam que é muito difícil falar disso de uma maneira genérica, porque no fundo, esse castelo, esse castelo, ele é como, vocês sabem quando você vai fazer
algum desenho no computador ou no celular e aparece a paleta de cores, tá? E você tem duas maneiras da paleta de cores aparecer. Ela pode aparecer em quadradinhos, e você tem ali, sei lá, 12, 24 cores. Tá? E você tem o azul, você tem o verde, você tem o roxo, mas às vezes você quer um azul um pouco, que puxa um pouco mais para o roxo, mas não chega naquele roxo do quadradinho que está ao lado. Então você vai precisar de uma outra paleta de cores que te dê a oportunidade de trafegar melhor entre as cores, ao invés de ficar preso nos quadradinhos. Então você clica lá no botãozinho e ele te mostra uma paleta de cores onde uma cor, você não consegue discernir onde começa o verde, onde termina o verde, onde começa o amarelo, onde termina o amarelo, onde começa o vermelho. É aquela paleta de cores que faz um degradê, onde as cores estão mais ou menos misturadas. E se você for trafegando com o cursor nessa paleta de cores, você consegue encontrar cores que na paleta anterior você não conseguia encontrar. Então, no fundo, a nossa alma é essa segunda paleta de cores. Essas moradas são contínuas. Tá? E por isso é muito difícil falar de modo geral dessas moradas, porque uma pessoa pode ter uma percepção e uma experiência muito diferente da outra a respeito disso. Tá? Então, quando a gente fala, a própria Santa Teresa quando fala, ela categoriza essas moradas em quadradinhos, como se você pegasse a paleta infinita de cores e transformasse ela em 12 ou 24 cores. Santa Teresa faz isso com a vida espiritual, com a alma, com o território interior do ser humano até Deus, que o liga até Deus. Ela pega esse território, que é contínuo, e discerne nesse território 7 etapas. Mas essas 7 etapas, elas são ligadas no fundo, e muitas vezes isso dificulta a comunicação e o processo pelo qual você quer descobrir em que morada você está, para você poder avançar melhor. Então, assim, fica um outro alerta que fica o seguinte alerta: existem várias maneiras de você categorizar a alma humana e a vida espiritual. Tá? Essa aqui é uma delas, e ela é suficientemente perfeita para ela ser usada de modo bem genérico e de modo muito eficaz. Tá? Professor, existem santos que não alcançaram a 7ª morada, ou atingir a 7ª morada é pré-requisito para ser declarado santo? Não, o santo pode não atingir a 7ª morada. Existem santos de 7ª morada, existem santos de 6ª morada, até de 5ª morada. No geral, o sujeito que está ali até a partir da 4ª, o sujeito já pode ser considerado um santo. Tá? Os grandes santos que nós conhecemos, no geral, chegaram na 7ª morada. São Tomás de Aquino, Santa Teresa, São João da Cruz, e São Francisco de Assis, etc. Tá? Para a gente começar, então, a gente pode distinguir, antes da distinção entre 7 moradas, existe uma distinção mais simples na vida espiritual cristã, que é em 3 vias. Então, antes da gente entrar propriamente no castelo, vamos pegar essas 3 vias para facilitar um pouco aqui a coisa. Tem um pouco a ver com a pergunta que foi feita aqui pela Ana Paula. Os místicos cristãos, no geral, dividem o caminho espiritual cristão em 3 etapas, em 3 vias. A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Purgativa, iluminativa e unitiva. O que é a via purgativa? A via purgativa é aquele momento da sua vida espiritual onde a sua motivação, a sua intenção, o seu foco vai estar em eliminar da sua alma tudo aquilo que é contrário à presença de Deus nela. Então, é um momento da vida espiritual em que seu esforço vai consistir em limpar a casa. Tá? Em limpar a casa. Você vai ter que limpar a sua alma, desapegar dos pecados, parar de pecar, tá? Lutar contra os pecados, se desapegar de uma série de hábitos ruins, de coisas materiais, etc. Romper com a sua vida antiga. Então a via purgativa, ela é justamente como o nome diz, ela é uma purgação, é uma purificação. E toda purificação é um banho. Você joga água para que junto com a água a sujeira escorra pelo ralo. Então essa é a primeira via da vida espiritual, a via purgativa. Nessa via purgativa,
tá, estão incluídas ou inclusas as 3 primeiras moradas do castelo. Então esse castelo que é a nossa alma, que possui vários compartimentos, tá? Os 3 primeiros compartimentos, ou os 3 primeiros andares desse castelo, como vocês quiserem, estão dentro da via purgativa, ou seja, essas 3 primeiras etapas da vida espiritual, e veja que eu disse para vocês que a maior parte das pessoas hoje não passam dessas 3 primeiras etapas. Essas 3 primeiras etapas, elas estão inseridas dentro da via purgativa, ou seja, a vida espiritual nessas moradas é constituída basicamente por um processo de eliminação de resíduos do mundo que impedem, que bloqueiam a presença da graça divina em você, a presença de Deus em você. Nessas etapas, o sujeito geralmente não é considerado santo. Tá? Somente se você usar a palavra santo num sentido muito amplo, assim, o sujeito é batizado, então ele já é santo em algum grau. Tá? Mas no sentido mais estrito, o sujeito ainda não é considerado santo, porque ele ainda, a alma dele ainda não está muito bem configurada, a alma do Cristo. Ele ainda está tirando imperfeições da sua alma para que a luz divina possa encontrar dentro daquela alma um ambiente favorável. Mas a alma dele ainda repudia muito a luz divina. Então, toda a vida espiritual dele consiste em reconhecer os seus defeitos e as máculas do mundo, reconhecer tudo aquilo que se opõe à vida do Cristo, à luz divina, e eliminar esses resíduos. Então veja bem, isso é a via purgativa. E as 3 primeiras moradas, tá, que nós vamos passar por elas, estão contidas na via purgativa, o que quer dizer que a maior parte das pessoas hoje não saem da vida purgativa. A vida espiritual da maior parte das pessoas hoje não vai além de um processo de retirar da sua alma aqueles elementos e aquelas máculas que impedem a presença divina, impedem que a presença divina se manifeste dentro dela. Então, lembrando do simbolismo do Natal, que nós falamos aí nas últimas semanas, a maior parte das pessoas não consegue fazer da sua alma um presépio, uma manjedoura. A maior parte das pessoas ainda tem a sua alma como uma estalagem ocupada por elementos humanos, vaidade, egoísmo, apego, etc, etc. E essa estalagem ocupada por elementos humanos não pode receber o menino Jesus. Para que ela receba o menino Jesus, ela tem que se esvaziar desses elementos humanos, desses elementos artificiais, e se tornar aquela gruta da qual nós falamos, humilde, pobre e vazia. Tá? Então, você vê, nós temos a vida inteira, Deus nos deu, todo o tempo nos foi dado, como dizem, nós temos a vida inteira para poder chegar na 7ª morada. E a maior parte das pessoas hoje não saem da primeira, quando saem, não saem da segunda, e aquelas poucas que saem, não saem da terceira. E essas 3 estão dentro da via purgativa, que é o início da caminhada cristã. A segunda via é a via iluminativa. Ali o sujeito já se purificou suficientemente bem dos elementos mundanos que estavam maculando a sua alma e já começa a receber a luz divina. Tá? Ele já identificou a presença da luz divina dentro de si e essa luz já começa, de algum modo, a ser acolhida ali dentro e a transformar essa alma. Então essa alma começa já a ter uma experiência mais íntima dos dons do Espírito Santo, da graça divina, já consegue entrar em orações mais recolhidas, tá? Já consegue inclusive ter experiências místicas, experiências infusas, onde o agente da experiência não é o esforço humano, mas é o próprio Deus que de algum modo age diretamente sobre aquela alma. Isso é a via iluminativa. Na via iluminativa o sujeito já não está mais lutando contra os pecados, mas ele está trabalhando para se aperfeiçoar nas virtudes sobrenaturais. Ele está querendo aperfeiçoar a virtude da fé, a virtude da esperança, a virtude da caridade, através da aquisição dos dons do Espírito Santo. Então ela é uma via mais positiva, por assim dizer. Você não está mais lapidando a joia. Né? A joia já está começando a manifestar o seu brilho, tá? E você já está começando a pegar essa joia e posicionar ela num lugar
onde o brilho do sol seja mais intenso, para que o brilho dela apareça mais. Essa é a via iluminativa. Do ponto de vista das 7 moradas, a 4ª e a 5ª morada estão dentro da via iluminativa. Tá? Então a 4ª morada e a 5ª morada fazem parte da via iluminativa. Então elas já dizem respeito àquelas pessoas que, tendo se purificado dos seus pecados e já tendo uma vida, sob certo aspecto, perfeita, mas ainda não são os perfeitos, mas está caminhando na direção da perfeição, essas pessoas se dedicam então a aperfeiçoar as suas virtudes espirituais. Elas já tomaram uma decisão clara de romper com o mundo e de se tornarem santas, e por isso elas estão correndo para se adiantarem na aquisição das virtudes espirituais. A 3ª via é a via unitiva, que, como o próprio nome diz, você não está somente sendo iluminado pelo Espírito Santo, você está se unindo a Deus. Aí está ocorrendo aquilo que os místicos cristãos chamam de deificação ou divinização, teoses. Você está se tornando um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Como ele diz, uma dessas últimas palavras é Pai, na sua oração final, ele diz: Pai, que eles se tornem um comigo como eu sou um com o Senhor. Então a via unitiva é aquela onde aquela alma vai ser integrada. Alguns dizem até esse termo, a própria Santa Teresa eu acho que usa esse termo, dissolvida no próprio Deus. E o sujeito já não existe, para quem está de fora e está diante de um santo nessa condição, que está na 3ª via, na via unitiva, a qual corresponde às 2 últimas moradas, 6ª e 7ª, para quem está de fora e está na presença desse santo, é como se ela estivesse na presença de Deus. Esse santo se torna uma presença de Deus vivo no mundo. Como São Francisco de Assis, que era chamado de o segundo Cristo. Tá? Como o Padre Pio, que as pessoas iam diante dele e beijavam as mãos dele, os pés dele. Por quê? Porque aquilo ali é uma manifestação do Cristo aqui na Terra. Tá? E é isso que fazia São Paulo dizer: não sou eu que vivo em mim, mas é o próprio Cristo que vive em mim. Então, nessa 3ª via, da qual fazem parte as 2 últimas moradas, 6ª e 7ª, a preocupação central que ocorre na vida do sujeito não é nem um processo de purificação dos seus pecados, daquilo que naquela alma é contrária à luz divina, nem um processo de aperfeiçoamento das suas virtudes por iluminação divina. O que ocorre ali é uma penetração cada vez mais profunda nos deleites próprios do amor divino, nos mistérios do amor divino. O santo que está ali, ele já não teme a morte. Alguns dizem que eles podem inclusive escolher o momento em que vão morrer. E eles estão como que ardendo de amor por Deus. Eles só estão como que na terra. Para alguns eles até se expressam assim, que a vida na terra se torna até um peso, tá? Porque eles queriam mesmo partir para encontrar aquilo que de certo modo a sua alma já encontrou aqui na terra, mas que o obstáculo do corpo impede o voo definitivo dessa alma para que ela mergulhe definitivamente na presença de Deus. Então é nesse momento em que os santos são capazes de fazer penitências duríssimas, penitências muito graves, porque o corpo para eles já não é mais nada, tá? E o amor de Deus é infinito. É nesse momento em que os santos começam a ter uniões estáticas, eles entram em êxtase, tá? E eles perdem totalmente a consciência do corpo, e a alma deles é raptada, é o famoso rapto do espírito. A alma é raptada pelo próprio Deus, e Deus leva eles para terem um momento de glória e de união perfeita com Deus. E alguns até antecipam, tem aquilo que se chama de a glória da graça. O santo quase entra num estado de glorificação aqui na Terra. E ocorre aquilo que fizeram uma pergunta esses dias aqui na caixinha de perguntas, que é a chamada inabitação da Trindade. O santo vê a Santíssima Trindade dentro da sua própria alma, porque aqui Deus, como Cristo diz, eu e meu Pai viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Deus mora naquele sujeito.
e é porque Deus agora mora naquele sujeito, que ele está maximamente unido a Deus, e que por isso que diante dele nós nos sentimos na presença de Deus. Tá? Então aí nós temos 3 vias: a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. O que está acontecendo de uma via para outra? Aquela alma está se tornando cada vez mais unida a Deus. Tá? Até um ponto em que ela é quase difícil de distinguir aquela alma ou aquele sujeito do próprio Deus. Tá? Embora exista essa distinção, evidentemente. Na primeira dessa via, ele elimina o que é contrário. Tá? Como se você limpasse a sua casa. Jesus vai chegar na sua casa, ele está querendo entrar, e você limpa a sua casa, porque ele não vai entrar se estiver tudo sujo. Você limpa a casa. Depois que você limpou a casa, passou para a via iluminativa, onde você vai decorar e ornamentar essa casa, já com a ajuda da própria luz divina, para que, enfim, o Cristo entre na sua casa e more na sua casa. Aí você passou para a via unitiva. A via purgativa contém as 3 primeiras moradas. Primeira morada, segunda morada e terceira morada. A via iluminativa contém as 2 moradas do meio. Quarta e quinta morada. A via unitiva contém as 2 últimas. Sexta e sétima morada. Ok? Agora a gente vai tentar descrever então um pouquinho das 3 primeiras moradas, e a melhor maneira de descrevê-las é definindo a relação que o sujeito que está em cada uma dessas moradas tem com o pecado original, ou melhor, com o pecado mortal, com o pecado venial e o tipo de oração a que ele se dedica. O tipo de oração que a alma dele, por assim dizer, consegue fazer, consegue realizar. Tá? É muito curioso porque as pessoas hoje buscam muito nas religiões orientais a experiência mística, porque desconhecem a presença da experiência mística na religião cristã. E caem muito facilmente, quase que necessariamente, em falsas religiões orientais, em falsas místicas, que deixam as pessoas completamente malucas e lobotomizadas, porque desconhecem que nas religiões orientais, antes de entrar na via mística, você também tem que passar por uma via purgativa, uma via ascética, fazendo oração vocal, fazendo uma série de ritos, etc. Então as pessoas, no geral, elas querem ir direto para a via mística, e justamente seja por desconhecerem o trajeto na tradição cristã, e seja porque a partir do século, da década dos anos 20 do século passado, começou-se a entrar muitas falsas místicas orientais na América, elas acabam caindo nessas falsas místicas e acabam, na verdade, se tornando servas do demônio sem perceber, porque ficam lobotomizadas e presas a uma espécie de deleite psicológico que não tem nada a ver com a vida espiritual. Isso é muitíssimo comum, e eu sei que muitas pessoas sabem do que eu estou falando porque passaram por isso. Não é comum que as pessoas busquem essas experiências de consciência, tá? Sem quererem antes passarem pela experiência de purgação. Tá? E quando você busca uma experiência de expansão da consciência sem passar antes por um processo de purgação, sempre terão alguns falsos profetas a te darem uma falsa experiência mística que na verdade vai te prender no estado miserável em que você está, te dando uma sensação psicológica de que você está unido com as coisas. Então você vai começar a abraçar a árvore, vai começar a tomar LSD, vai começar a dançar pelado, achando que é São Francisco de Assis. Né? Assistam lá o documentário na Netflix sobre o Rajneesh Osho, Wild Country, se eu não me engano, que vocês vão ver do que eu estou falando. Então vamos lá. Santa Teresa imagina a alma humana como um castelo. Esse castelo tem várias moradas, e a morada central dela, que é a 7ª morada, é onde Deus mora. Então o objetivo é você entrar nesse castelo, percorrer essas moradas e chegar no aposento onde mora o rei, onde mora Deus. Porque Deus mora dentro da sua alma de algum modo. Se você é batizado, se você entrou no castelo, certo? Deus mora dentro da sua alma pela graça. Pela graça ele habita a sua alma de algum modo. E ele mora justamente na 7ª morada.
todos os efeitos, isso é muito importante, todos os efeitos que você percebe na sua vida e que você atribui a Deus, minha vida melhorou muito nesse aspecto e foi Deus que agiu na minha vida. Eu estava meditando e tive uma intuição e eu acho que foi Deus que me iluminou naquele momento. Eu tinha que tomar uma decisão muito séria e eu rezei muito e Deus parece que me deu a luz, a sabedoria de discernir qual era o melhor caminho. Quando você tem quando você faz esses juízos, quando você atribui algum efeito da sua vida, alguma ação, algum acontecimento da sua vida a Deus, repare que no geral você não tem certeza se foi Deus. Você pressente que foi Deus. Você percebe que não pode ter sido você, mas você não percebe Deus agindo lá da sétima morada dentro da sua alma. Você simplesmente vê um efeito que aparentemente não teve causa e que te favoreceu muito espiritualmente. E você fala, isso aqui foi Deus. O que Santa Teresa está dizendo é o seguinte, na medida em que você vai percorrendo as moradas interiores, aos poucos você vai, é como se você fosse sentindo, entrando numa casa que está pegando fogo e fosse percorrendo o cheiro da fumaça até achar o cômodo onde está acontecendo o incêndio. Então Santa Teresa diz, quando você chega na sétima morada, você descobre exatamente o ponto da sua alma onde Deus está agindo diretamente. E fica claríssimo para você como que Deus produziu todas aquelas coisas na sua vida que até então você simplesmente acreditava que era Deus, mas não sabia se de fato era Deus ou não. Então, encontrar a sétima morada é encontrar exatamente o ponto de união da nossa alma com Deus. E é nesse ponto que Deus está agindo na sua vida. Enquanto você está fora do castelo, você nem percebe a ação de Deus na sua vida. Ele está agindo o tempo inteiro, mas você não percebe. Quando você entrou na primeira morada, você já começa a ter pequenas percepções, sem saber de onde ela vem, mas que você eventualmente atribui a Deus com muito cuidado, com muita insegurança. Você fala, eu acho que foi Deus aqui. E quanto mais você avança nessas moradas interiores, mais próximo você chega do aposento do rei. E quando você chega lá, Deus te convida para entrar e ele vai te mostrar, é assim que eu ajo, é assim que eu estou fazendo, é nesse ponto da sua alma, e a minha ação, a minha graça vai percorrendo cada estágio da sua alma até chegar, até culminar nas suas ações mesmo, até culminar no mundo externo. Tá? Aí você imagina um sujeito que consegue percorrer isso, um sujeito que está lá na sétima morada, que trafega por esse castelo livremente, e que a hora que ele quiser, Deus recebe ele lá no seu aposento, e ele pede alguma coisa e Deus faz. Isso é um santo que faz esses grandes milagres que nós conhecemos. Né? Bem, então o nosso objetivo é entrar no castelo e avançar para essas moradas interiores. Olha como é que o assunto é longo. Já falei pra caramba aqui e ainda não começamos a falar das moradas. Mas eu espero que vocês estejam entendendo e que esteja sendo proveitoso já até aqui. Bem, a primeira coisa para a gente entender bem, a gente precisa pensar nas pessoas que estão fora do castelo. Aquelas pessoas que estão para além da muralha desse castelo. A inabitação trinitária é a sétima morada. Na sétima morada, o santo começa a contemplar a Santíssima Trindade dentro de si, porque é lá que ele achou o aposento divino mesmo, o lugar onde o rei mora. O que não impede que na sexta ele possa ter vislumbres disso. Como eu disse, essas moradas são contínuas. Então o sujeito pode ter vislumbres disso, isso pode acontecer. Mas na sétima morada ele tem isso constantemente. Na sétima morada o santo tem uma face dele voltada para Deus e uma voltada para o mundo. Tá? Ele não vai em Deus de vez em quando, ele está em Deus o tempo inteiro. Tá? Ele está lavando o prato e ele está na presença de Deus. Eu sei, é uma coisa inimaginável para a gente, mas é isso que acontece. O sujeito que está fora do castelo, como é que ele vivencia a sua vida do ponto de vista espiritual? Olha só, esse sujeito que está fora do castelo, ele está em pecado mortal. O que isso quer dizer? A vida dele, o conjunto das ações que definem a vida dele, os hábitos dele, por assim dizer, contrariam a natureza das coisas
e os mandamentos divinos de tal maneira, tá, que a alma dele se torna completamente avessa à presença de Deus. Então ele rompeu, nele não existe o vínculo da caridade. Não existe o vínculo da caridade. O que define o pecado mortal é isso: o sujeito ele está de mal com Deus mesmo. As ações dele, os hábitos de vida dele são tão desordenados, são tão contrários à natureza das coisas, e a natureza das coisas é a vontade de Deus, porque foi Deus que fez as coisas tal como elas são, que é impossível que Deus habite aquela alma. É claro que Deus está presente naquele indivíduo, mas ele está presente da mesma modo como ele está presente nos cachorros, nos gatos, nas pedras, etc. Ele trata aquele sujeito como uma espécie. Tá? Ele pertence à espécie humana e Deus diz: fui eu que criei a espécie humana, e da espécie humana eu cuido de modo geral. Então tem água no rio, tem peixe, tem madeira para você construir casa, tá tudo aí. Ó. Mas ele não trata essa pessoa como um filho. Ele não olha para o João e fala assim: ó, eu estou lidando com o João. Tá? Ele olha para a espécie humana, e o João é mais um exemplar da espécie humana. Como as ações deles são deliberadamente desordenadas, ele vive em pecado mortal, ele está fora da minha graça. E se ele está fora da minha graça, eu não posso ter uma relação de pai e filho para ele. É como a história do filho pródigo. Tá? O sujeito que está para além das muralhas do castelo, que está em pecado mortal, ele é o filho que abandonou a casa do pai. Na casa do pai ele tinha segurança, ele tinha comida, ele tinha conforto, ele tinha alegria. Do lado de fora, às vezes ele tem alegria, às vezes ele tem tristeza. Um dia ele pode estar bem gastando o dinheiro que ele pegou com o pai, e às vezes ele vai estar comendo comida de porco. Então ele vai estar a critério das contingências do mundo. Ele está na mão do mundo, está nas mãos do mundo. Tá? Ele está nas mãos do mundo. É como a gente fez um vídeo sobre os contos de fadas, e a gente falou sobre as madrastas. Né? Nos contos de fadas, quando a criancinha está na mão de uma madrasta, como no caso da Branca de Neve, na mão da Rainha Má, isso significa uma alma que está na mão do mundo. E por isso que o pai não aparece para socorrer mais. Porque quando essa alma cai nas graças do mundo, Deus se retira dela. E ele se retira dela não é porque ele é mau, ele se retira dela porque aquela alma rejeitou a Deus, porque ela escolheu o mundo. Então esse é o sujeito que está nas trevas exteriores. Ele vive em pecado mortal, ele não se arrepende, ele nem consegue perceber que as ações dele são desordenadas. No geral, ele entende as suas ações, os seus pecados, como virtudes. É aquele sujeito que fala assim: eu minto mesmo, tá? Eu brigo mesmo, não enche meu saco não, que eu brigo mesmo e eu enfio a porrada. Tá? Eu posso dar um exemplo pessoal. Eu estudei durante muito tempo um filósofo chamado Nietzsche, e o Nietzsche ele dizia que não existe verdade, que só existem mentiras e que sob certo aspecto a vida consiste em você utilizar a potência do falso, a potência da falsidade. E então eu pensava assim, eu falava: não, esse negócio de verdade é besteira, isso é invenção. Uma verdade nada mais é do que uma mentira que alguém está potencializando para dominar os outros. Então não faz mal falar mentira. E Sérgio, falava mentira sem pudor nenhum, até onde eu conseguia, porque eu tinha sido educado num lar católico e tinha uma base dentro de mim que me impedia, em alguns momentos, de mentir. Mas eu mentia deliberadamente porque para mim era uma virtude mentir. Para mim a mentira era uma virtude. Então a pessoa que está em pecado mortal e está nas trevas exteriores, fora do castelo, muitas vezes ela considera os seus vícios virtudes. Você fala para ela que ela precisa confessar, ela fala assim: não, eu confesso diretamente para Deus, por que eu vou lá confessar para o padre? Esses padres aí não valem nada, é tudo pedófilo. Olha só, ela é soberba. Ela acha, é aquela pessoa que acha que tem vários tipos, né? Tem a maliciosa mesmo, aquela que é satanista, aquela que é revoltada mesmo contra Deus, que não acredita em Deus, tá? Essa é a maliciosa mesmo. E tem e que deliberadamente ataca a igreja, ataca os religiosos e mente, etc. E tem aquelas que são apenas cristãos, tem um verniz cristão. Então elas falam assim: não, eu confesso em casa para Deus, eu tenho minha oração interior, e não tem nada. Essas pessoas que falam isso não rezam nada.
Fala assim, não, eu rezo interiormente, eu estou em dia com Deus, tudo mentira, não está fazendo nada disso. E no geral essas pessoas, elas acreditam o quê? Que Deus é bom no sentido de ser bobo. Se Deus é bom, ele vai perdoar todo mundo. Deus não vai me jogar para o inferno. Olha como é que eu estou trabalhando, eu ganho meu dinheiro, eu não estou incomodando a maior parte das pessoas. Tá certo que eu minto de vez em quando, mas ninguém é perfeito. Tá certo que eu dou uma propina pro guarda na esquina, mas ninguém é perfeito. Entendeu? Mas eu não estou fazendo mal, não estou matando ninguém. Tá? E olha só, eu estou sofrendo aqui, trabalhando, cuidando dos meus filhos. Deus vai olhar para isso e vai me perdoar. E vai me levar para o céu. Então é o tipo de pessoa que, de vez em quando, ela até vai à missa no Natal, no batizado de alguém ela vai à missa. Entendeu? Mas ela não tem piedade nenhuma. Ela tem ou um verniz cristão ou ela é totalmente maliciosa. Tá? Essa é a pessoa que está fora do castelo. Quando que a pessoa entra no castelo e encontra a primeira morada? Quando que isso acontece? Isso acontece quando, de algum modo, e é a graça divina que chama essa pessoa, e por alguma razão essa pessoa se abre para a graça divina e ouve a graça divina e aceita essa graça. Pode ser, por exemplo, uma morte que ocorre na família, de um ente querido. Ela pode ter tido uma experiência ela mesma de quase morte, passou por um acidente e isso deixou claro para ela como é que a vida é finita. Então uma pessoa que foi colocada muito diretamente diante da finitude da existência pode começar a olhar as coisas diferentes e entrar na primeira morada, entrar no castelo. Ela pode ter lido um livro, ela pode ter ouvido um sermão, tá? Ela pode ter chegado no fundo do poço, como o filho pródigo, ela pode estar comendo comida de porco, e até o ponto que ela fala assim, caramba, mas não é possível que eu fui feito para isso. E a pessoa entra na primeira morada justamente quando acontece isso, quando ela começa a olhar para si mesmo, a contemplar a sua própria vida e perceber a miséria na qual ela está. E perceber o quão miserável é a sua vida. Ela começa a olhar para si mesma e fala, mas é isso que eu sou? É isso que eu faço da minha vida? E ela tem uma sensação de que isso é vazio, de que isso é palha, de que, usando um termo do Viktor Frankl, o psicólogo, ela começa a sentir que a vida dela não tem sentido. Ela achava que tinha sentido, mas ela rodou tantas vezes na roda do mundo, certo? Passando da alegria para a tristeza, que ela chegou uma hora que ela percebeu, mas eu estou sendo jogado de um lado para o outro. E olha que vida miserável, não é possível, a minha vida não tem sentido. E a minha vida não tem sentido por culpa minha, porque eu que estou fazendo tudo isso, eu sou o agente da minha própria vida. E olha o que eu estou fazendo com a minha própria vida. E ela começa a perceber os males que ela faz para as outras pessoas. Nossa, mas olha o que eu fiz com aquela pessoa, olha como é que eu enganei aquela ali, e olha o que eu estou fazendo comigo mesmo. Então, a vida dela, a vida antiga dela, por assim dizer, porque está começando a ser, isso é o que? O homem novo está começando a despontar, ela só percebe isso porque uma luz está começando a brilhar nas trevas, por isso que isso é o equivalente ao primeiro dia. Estava tudo escuro e Deus falou, faça-se a luz. Essa é a primeira luz que bota a pessoa dentro do castelo. A pessoa ainda não vê a luz, tá? Mas dada a luz, ela vê a escuridão. Dada a luz, ela vê a escuridão. A live é sobre as moradas da vida interior. Gabriel, seja bem-vindo. Então a pessoa ainda não vê a luz, ela não sabe de onde a luz está vindo, mas a luz já possibilita para ela um critério para reconhecer as trevas. Então ela visualiza a sua vida como um monte de trevas. Tá? E ela começa a ter uma certa repulsa por aquilo que ela é. Ela ainda nem concebe aquilo como o que ela era, mas como o que ela é. E ela começa a ter uma repulsa por aquilo. Tá? Mas ao mesmo tempo, como uma fagulha de luz apareceu ali, ela começa a ter uma certa esperança. Ela começa a ter uma certa fé de que é possível mudar e sair daquilo ali. Tá? E ela se lembra, é aí que a pedra angular que tinha sido desprezada, tá, começa a se mostrar como a mais importante.
ela começa a se lembrar de que, nossa, mas não é disso que fala a religião? Não é isso que Cristo ensinou? Para a gente abandonar a vida antiga e entrar. Aí ela lembra de alguém com quem já aconteceu isso, ela lembra daquilo que o padre falou, daquilo que ela aprendeu no catecismo. Ou a própria providência divina faz cair na mão dela um livro, isso é muito comum, faz cair na mão dela um livro ou uma pessoa que fala uma palavra de sabedoria para ela e tudo faz sentido. Ela fala, nossa, eu estava perdendo o meu tempo jogando a minha vida fora porque eu estava vivendo como um animal e eu não sou um animal. Então agora eu preciso começar a consertar a minha vida. Eu preciso consertar a minha vida. Boa noite, João. Seja bem-vindo. E quando ela diz isso, eu preciso consertar a minha vida, né? Quando ela... veja que para que isso ocorra, ela já tem que ter voltado o seu olhar para dentro. Enquanto ela estava nas trevas exteriores e no pecado, o olhar dela estava para fora. Ela só via as coisas. Então, e por isso ela estava na escuridão, porque do ponto de vista em relação a Deus, o mundo externo é escuro, né? E para essa pessoa o mundo externo é a luz, mas na verdade ela estava na escuridão. Mas no momento em que ela começa a perceber a vida miserável que ela levava, o olhar dela se converteu do mundo externo para fora. É a primeira metanoia, é a primeira conversão. Ela começou a se arrepender da vida antiga e começou a desejar uma vida nova. E quando ela começa a desejar uma vida nova, isso é um sinal de que ela já entrou nesse castelo, porque ela já está olhando para dentro de si, ela já está olhando para a sua própria alma, ela já está tendo um olhar introspectivo e buscando o conhecimento de si mesmo. Tá? Essa é a primeira morada. A primeira morada consiste no reconhecimento do seu estado de pecador, na presença do pecado mortal na sua vida, tá? De uma certa repulsa por esse pecado mortal, embora você ainda não tenha forças para lutar contra ele. Então você luta contra ele de uma maneira muito débil. Por isso que é muito fácil a pessoa que entrou no castelo, Santa Teresa diz, ela entra no castelo, mas as feras que estavam do lado de fora do castelo entram junto com ela. Na hora que a porta abriu, ela entrou, mas um monte de pecado entrou junto. Então ela começa a entrar na vida espiritual, mas as vozes e os apegos da vida antiga do homem velho ainda têm muita força e arrastam ela para fora do castelo com muita constância, com muita frequência. Então é muito comum uma pessoa que para na primeira morada cair novamente para as trevas exteriores e abandonar a vida espiritual. Isso é muito comum, eu conheço um monte de gente assim. E quando a gente está na primeira morada, a gente percebe isso. É por isso que é bom avançar rápido, para você se livrar de vez daquelas feras que entraram junto com você dentro desse castelo. Então, nessa primeira morada, embora a pessoa reconheça o pecado mortal, ela não tem muita força para lutar contra esse pecado. Ela não tem muita força. Quando ela cai em pecado mortal, ela se arrepende, tá? Porque ela lembra imediatamente daquela miséria na qual ela estava. Então ela tem um arrependimento sincero. Ela fala assim, cara, que coisa ruim, que merda, eu caí de novo em pecado. Mas aí ela vai lá, se confessa, tá? E volta. Mas ela não tem força para lutar contra o pecado mortal. Se aparecer uma situação em que ela possa cair em pecado mortal, ela cai. Inclusive é comum as pessoas mais sinceras que estão nessa morada, ao rezarem, dizer para Deus assim, Senhor, se depender de mim, eu vou cair em pecado mortal. Eu não tenho força para não cair em pecado mortal, eu não consigo lutar contra ele. Então eu me coloco nas mãos do Senhor para o Senhor me ajudar a progredir e me tirar das situações de pecado, porque eu vou cair. Então a pessoa se entrega para Deus e pede para que Deus não a abandone. E é muito bom que a pessoa frequente corretamente os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, porque a graça divina, os sacramentos, eles são alimentos, eles vão dando força para você lutar contra o pecado mortal. Do ponto de vista da oração, tá, vamos pensar nas práticas de piedade. Essa pessoa que está na primeira morada, ela frequenta a missa, ela vai fazer um esforço para ir na missa todo domingo, mas eventualmente ela deixa de ir na missa. Tá? Eventualmente, mas no geral ela frequenta a missa todo domingo, mas ela ainda não tem muita devoção na missa, ela não se preocupa em como se portar dentro da missa, ela não se preocupa em fazer ação de graças, em fazer adoração, em nada disso. A sua oração é muito distraída e é basicamente oração vocal. Isso é um ponto importante. A pessoa que está no começo da vida espiritual, ela vai começar por onde? Se ela fecha o olho e vê tudo escuro, ou agora só vê os vermes e as misérias da sua vida.
como é que ela vai começar a entrar em contato com Deus? Ela fala com Deus. Ela fala. Ela recita o Pai Nosso, ela recita uma Ave Maria e ela reza espontaneamente. Senhor, me ajuda, eu quero sair dessa vida. Eu sinto que não foi para isso que o Senhor me fez e eu peço que o Senhor me ajude. É a oração vocal. A oração vocal é mais simples porque nós temos um poder absoluto sobre os nossos lábios e a nossa língua. Qualquer um pode orar vocalmente. Você pode mexer, você manda na sua língua e na sua boca, mais do que você manda no seu pensamento. Embora a oração vocal não necessariamente precise ser pronunciada, você pode simplesmente pronunciar, formular os enunciados mentalmente. Isso também é oração vocal. Tá? Então isso é um ponto importante. Oração mental não é exatamente você ficar rezando o Pai Nosso mentalmente. Se você ainda está rezando o Pai Nosso mentalmente, isso ainda é oração vocal, não é oração mental ainda. A oração mental é uma outra coisa que começa na segunda morada. Tá? Então, primeira morada. O sujeito reconhece o pecado original, reconhece a miséria da sua vida passada, mas não consegue lutar muito fortemente contra ele. E cai com uma certa frequência em pecado mortal, se arrepende com sinceridade, busca a confissão, cai de novo, se arrepende, tá? E se utiliza da oração vocal para pedir fé. Senhor, aumenta a minha fé, me purifica. E uma pessoa, para avançar, ela deve fazer o quê? Deve usar e abusar dos sacramentos, corretamente, é claro. Tá? Porque os sacramentos vão dar força para ela, para que ela consiga avançar para a segunda morada. Quais são as principais características da segunda morada? Que já é um avanço. Vocês que têm vida espiritual vão reconhecer isso na própria vida de vocês. Tá? Lembrando sempre que não são moradas estanques. Então, às vezes, você tem algumas características da primeira morada, algumas da segunda, etc. O sujeito que entra na segunda morada, ele já consegue lutar firmemente contra o seu pecado mortal. Então, assim, ele já olha para o pecado mortal como um inimigo. Tá? Ele já está olhando para o homem velho e para aquelas feras que entraram com ele no castelo, não como sendo ele mesmo, tá? Mas como sendo um inimigo. Então ele olha para dentro de si e vê os seus vícios e fala, isso aqui é o meu inimigo está dentro de mim. E eu tenho que combater, eu tenho que arrancar isso como se fosse um câncer que eu tenho que tirar de dentro de mim. Então ele já objetivou melhor os vícios que ele possui, que sua alma possui, e por isso ele pode combater mais diretamente e com mais disciplina e constância esses vícios. Então, enquanto o sujeito da primeira morada não tinha força para lutar contra o pecado mortal, mas se arrependia do pecado mortal com sinceridade, o sujeito da segunda morada luta com sinceridade, com constância contra o pecado mortal, embora ainda possa cair eventualmente, mas quando cai ele se arrepende e busca confissão muito rápido. Tá? Sabe quando você cai em pecado mortal e você fica assim, nossa, eu preciso me confessar amanhã. Você não suporta ficar em pecado mortal, você precisa confessar o mais rápido possível. Tá? Isso é um sinal de segunda morada. Ou de moradas posteriores, evidentemente. E esse sujeito, ele já começa a visualizar e a se preocupar com os pecados veniais, que são aqueles pecados que, para o sujeito da primeira morada, ele nem se preocupa com esses pecados. O sujeito da primeira morada não está preocupado em não fofocar, em não contar pequenas mentirinhas, tá? Em não fuxicar, como é que se diz? Ficar investigando a vida dos outros na internet, em ler coisas indecentes. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com os grandes pecados que o separam de Deus. O pecado venial é aquele que não rompe a caridade, então ele não te priva da graça. O pecado mortal ele te priva da graça. O sujeito que está na primeira morada, ele está focado no pecado mortal. O pecado venial nem passa na mente dele, ele nem visualiza. Para ele o pecado venial não tem nem importância. É na segunda morada que ele vai começar a descobrir isso. Falou, caramba, agora tem outras imperfeições, outros pecados, outros vícios menores, mas que eu também preciso combater para me aperfeiçoar um pouco mais. E esses são os pecados veniais. Só que o sujeito da segunda morada, embora ele combata com firmeza
o pecado mortal e visualize algo do pecado venial, ele não tem firmeza para combater o pecado venial. Então ele ainda cede muito facilmente à murmuração, à fofoca, a mentiras e a pequenas disputas, a raiva e a uma série de coisas. Pecados veniais e imperfeições. Imperfeições ele está cheio ainda. Imperfeições ele nem visualizou ainda. Mas os pecados veniais ele já visualizou, mas ele não tem força para lutar contra eles, porque ele acabou de tomar uma decisão de se opor firmemente aos pecados mortais, contra os quais nem sempre ele consegue vencer a batalha. Tá? Esse sujeito, ele já vai frequentar a missa semanalmente, sem faltar. Ele não vai faltar mais, ele não vai nem fazer esforço para não faltar. Tá? Ele simplesmente, a missa semanal passou a fazer parte da vida dele. Eventualmente ele vai buscar missas diárias também, quando ele puder. Ele vai frequentar os sacramentos com mais constância, tá? Vai confessar, se possível, 2 vezes, de 2 em 2 meses, 1 vez por mês e semanalmente, talvez. Ele já vai começar, por exemplo, a rezar o terço diariamente, ainda que eventualmente, com uma certa facilidade, ele abra a mão de rezar o terço. Às vezes aparece uma outra coisa e lá dentro da alma deles um leve prazer em não ter que rezar o terço naquele dia porque apareceu uma outra coisa, aparece. Não é porque essa outra coisa é... Não é porque essa outra coisa é... A minha esposa está me avisando aqui da hora, mas a gente já vai encerrar. Não é porque essa outra coisa é mais importante e exige de fato a presença dele. Não, é porque no fundo ele não queria estar rezando o terço. Rezar o terço ainda é muito seco para ele. Mas ele reza o terço. Tá? Ele reza o terço. E do ponto de vista da oração, ele já começa a praticar a oração meditativa. O que é a oração meditativa? É uma oração que não se reduz à petição vocal. Não se reduz à comunicação vocal com Deus. Ela é uma oração na qual você já começa a se colocar mais na presença do próprio Deus, porque você começa a refletir sobre os mistérios da vida divina. A oração meditativa é uma oração, ela ainda é discursiva, mas ela não é falada, nem é enunciada. Ela é pensada. Você começa a pensar, por exemplo, a meditar sobre a paixão de Cristo. Cara, o que foi o sofrimento de Cristo? O que quer dizer que Cristo morreu por mim? Ou ela pega uma parte, um trecho da Sagrada Escritura, um salmo, e começa a meditar. O que isso aqui quer dizer? O que quer dizer que os centuriões tentaram dividir a túnica de Cristo, mas não conseguiram porque ela não tinha costura? O que Deus está querendo dizer para mim com isso? Isso é oração meditativa. E essa oração, embora ela possa e deva ser feita em momentos específicos do dia, ela pode ser feita o tempo inteiro. Então esse sujeito já está caminhando na direção de um contato um pouco mais íntimo e constante com Deus, porque ele está pensando em Deus o tempo inteiro. É um sinal claro de segunda morada que o sujeito começa a pensar em Deus todo dia. Não é que ele pensa toda hora, durante o dia, mas todo dia ele pensa em Deus. O sujeito da primeira morada, às vezes ele passa um dia inteiro e ele fala, nossa, nem pensei em Deus e nem rezei. O sujeito das trevas exteriores, ele nem se dá conta disso, de que o dia passou e ele não pensou em Deus. Ele está a vida inteira sem pensar em Deus. Ele só finge que pensa quando alguém que pensa está do lado dele. O da segunda morada, não. Quando ele passa um dia e não pensa em Deus, ele lembra, porque no geral ele pensa em Deus durante o dia e reflete sobre os mistérios divinos, os mistérios da Sagrada Escritura. Existe uma técnica, para cada grau de oração desse, tem uma técnica específica. Existe uma técnica para você fazer a oração vocal de forma perfeita. Existe uma técnica de meditação, a gente até deu um curso no Instituto Cultural Santo Antônio sobre a meditação, explicando como é que faz. Aqui não é o caso da gente se estender muito. Vou falar um pouquinho da terceira morada, a gente encerra e mais adiante a gente faz uma outra live para completar essas moradas. O sujeito entra na terceira morada quando ele já praticamente não cai mais em pecado mortal. O pecado mortal já não é um grande problema para ele. Só quando alguma situação muito inesperada, muito violenta, o coloca em pecado mortal e, no geral, é até de se duvidar se realmente ele caiu no pecado mortal ou não. O sujeito ele costuma ficar na dúvida, pequei mortalmente ou não? Foi voluntário ou não foi? E, no geral, quando ele vai se confessar, o sacerdote fala, não foi. Então, esse sujeito já venceu, de algum modo,
o pecado mortal, já está caminhando na direção da via iluminativa. E obrigado, Nicole. Porque já venceu pelo menos o pecado mortal. E tendo vencido o pecado mortal, agora ele já pode se dedicar de forma mais rigorosa e constante a combater o pecado venial. Então ele já adquire uma certa vigilância em relação ao pecado venial. Embora, eventualmente, ele mesmo se sabote para não ter que combater alguns pecados veniais, ou pelo menos as suas imperfeições. Agora o problema dele são os pecados veniais e as imperfeições. Os pecados veniais ele já está disposto a enfrentar. As imperfeições, no geral, ele se sabota para não ver. Então, assim, ele está fazendo adoração, ele medita todo dia, ele lê a Bíblia, ele vai à missa, ele faz adoração, ele faz ação de graças, mas ele ainda não está preocupado se está fazendo isso com perfeição. Então, ele até se sabota para evitar se perguntar se ele está fazendo isso com perfeição ou não. Mas em relação ao pecado venial, ele já está vigilante e já está tentando combater. Ele já, quando ele faz conta uma mentira, ele já imediatamente ele percebe, opa, menti aqui. Quando ele fala mal do outro, imediatamente ele já se corrige e fala, peraí, eu falei mal do outro aqui. Então isso aí é típico da terceira morada. O sujeito é mais vigilante e a sua consciência ficou mais estreita, ele está mais presente. Olha como é que a presença vai aumentando, a sua atenção vai aumentando. Tá? Porque você vai se tornando mais presente a si mesmo e aos seus atos. Os seus atos vão se tornando mais claros. A distância entre o seu ato e a sua consciência diminui. Agora você falou uma besteirinha, falou demais, falou uma coisa boba, fuxicou na vida do outro, na internet, e imediatamente a sua consciência já te acusa. E você vai lá e para. Tá? E você até confessa os pecados veniais. Você vai confessar agora não os pecados mortais, que você já não tem mais, mas confessa os veniais. Você está no terceiro grau da oração. E você não somente frequenta as missas, como você tenta frequentar a missa diária, e você tenta comungar todo dia, e você tenta confessar toda semana, e você pratica a adoração, tá? E a sua oração de meditação começa a se tornar mais perfeita, e durante a oração de meditação, durante a reflexão, você vai começar a sentir alguns afetos gerados na sua alma, não pelas coisas externas, mas pelo contato que você está estabelecendo com os mistérios divinos. Então, meditando na paixão do Senhor, daqui a pouco você vai começar a sentir um afeto específico, uma alegria, um certo deleite, uma certa brisa espiritual te toma e faz com que você comece a não querer mais ficar falando, orando vocalmente ou a ficar refletindo mentalmente. Faz com que você queira simplesmente ficar ali, diante daquele mistério que você contemplou, degustando aquela sensação que o Espírito Santo está te dando naquele momento. Então é muito comum que na terceira morada as pessoas comecem a, durante a oração vocal ou a meditação, sentir vontade de parar de falar e de parar de pensar e simplesmente ficar ali. Inclusive é comum elas acharem que isso é errado, que elas têm que continuar falando e rezando. E é por isso que Cristo fala, evita o excesso de palavras. Ele está falando para quem está na terceira morada, num certo sentido. Nessa morada, quando vem um afeto, você tem que parar de falar, para a sua mente e fica naquele afeto, porque esse afeto é uma comunicação mais perfeita que Deus está tendo com você. Num certo sentido, ele já é uma antecipação daquela união que você vai adquirir nas moradas mais profundas, posteriores. Isso é chamado de oração afetiva. A oração afetiva não é você ficar alegrinho porque bateu palma, porque cantou, porque ficou emocionado com a música. Não é isso. Não é se emocionar com coisas externas. É se emocionar com um influxo interno que é gerado pela meditação, pelo recolhimento que você vai tendo. E a tendência é que cada vez mais essa oração afetiva, essa oração em que a sua alma repousa numa sensação gerada pela prática das virtudes teologais, pela prática da fé, da esperança, da caridade, através da meditação, a sua alma vai repousando nesse afeto e cada vez mais você vai precisando menos de meditação e de oração vocal para gerar esse afeto dentro de você. A devoção, ela vem cada vez mais rápido. E muito rapidamente você vê que a sua alma está como que levemente elevada até uma atmosfera de deleite interior, que ainda é produzida por esforço seu, mas cada vez mais com a presença da graça divina.
Isso é oração afetiva. Esse sujeito está pronto para entrar na noite dos sentidos, ou seja, para começar a romper de vez com as coisas do mundo. É muito apropriado nesse momento o sujeito começar a fazer algumas penitências, porque ele está pronto para começar a perceber que o mundo dos sentidos é o mundo da escuridão de fato, e a alma dele vai começar aos poucos a se tornar mais luminosa do que o mundo externo. E ele vai começar a sentir durante o dia, durante as suas leituras, durante as suas atividades, uma vontade de simplesmente fechar o olho e começar a repousar a sua mente na presença divina. Essa é uma oração que te coloca mais em contato direto com a presença divina, sem a mediação das palavras e sem a mediação da reflexão, que era próprio da primeira e da segunda morada. A partir daí, quarta morada, quinta morada, sexta morada e sétima morada. Como eu disse, não ia dar tempo de falar de tudo aqui, nem era conveniente, porque o propósito maior aqui é a gente chegar na terceira. Se a gente chegar na terceira e conseguir reconhecer isso, aí tem algumas dicas e algumas técnicas interessantes para a gente avançar para a quarta. E se a gente avança para a quarta e com muito desejo de se santificar, a própria Santa Teresa diz, Deus vai te santificar e vai te conduzir até as últimas moradas. Tá? E a partir da quarta, a partir da quinta, mais precisamente, é Deus quem vai cuidar disso, não é nem você mais. O agente mesmo vai começar a ser Deus. Tá? Na sétima morada, nem é você que vai rezar mais. A sua oração vai ser simplesmente a oração eterna, que é a própria inabitação trinitária, é a própria processão interior pela qual o Pai gera o Filho e o Pai se contemplam, e desse amor o Espírito Santo se manifesta. É a Santíssima Trindade que vai ser a sua oração e que vai orar dentro de você na sétima morada. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha dado para vocês entenderem, apesar do excesso de informação e de a gente não ter completado todo o trajeto por dentro desse castelo, mas numa outra ocasião a gente completa isso, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. A Eugênia, muito obrigado. Jaqueline, Mar Ribeiros, muito obrigado, Deus abençoe vocês também. Nicole, um abraço, gente, fiquem com Deus.